Então, boa noite, pessoal. Então, continuando o curso de anestesia para cirurgia cardíaca do Serviço de Anestesiologia do Hospital Angelina Caron, dentro do programa de residência médica de anestesiologia do Hospital Angelina Caron, né? Esse curso tem o objetivo de trazer à discussão os vários aspectos relacionados à anestesia para a cirurgia cardíaca. O tema de hoje é circulação extracorpórea. Então, será um tema que ele vai ser debatido em várias frentes, porém, nós não esgotaremos o assunto. Já adianto para todos que ela sempre será abordada nas aulas de patologias específicas, né? Quando a gente estiver falando de cirurgia para doença isquêmica do coração, para doença valvar e todas as outras, né? Esse tema voltará a ser abordado. Então, o roteiro da aula ela vai se basear no preparo para o acoplamento da circulação extracorpórea, o circuito de circulação extracorpórea em si, os seus vários componentes e o manejo anestésico desse paciente durante o bypass cardiopulmonar. Dando um passo atrás, antes de iniciar esse slide, então só dar uma pequena definição da circulação extracorpórea, né? Então, a circulação extracorpórea ela é um procedimento que ela é utilizada há décadas e ela tem o objetivo de desviar o sangue do coração e dos pulmões para que permita uma cirurgia a céu aberto e com o coração parado. A cirurgia pode ser feita com o coração aberto ou não, mas ele estará parado para a realização do procedimento cirúrgico, né? Então, nós teremos uma máquina que vai estar oxigenando e fazendo todo o trabalho de troca gasosa e metabólica durante esse período da circulação extracorpórea. E aí, nós vamos abordar esse tema para clarificar um pouco ao longo do processo. Bem importante essa tua definição, doutor, porque muita gente chama a SEC, né, a circulação extracorpórea, como o coração externo. Mas tem que lembrar que é o coração, os pulmões, diversos órgãos associados junto de um aparelho, não é meramente um coração externo. Perfeito. Exatamente, Gustavo. E para isso a gente precisa preparar o paciente para a circulação extracorpórea. Então, a gente tem que também dar um pouquinho de entendimento do tamanho do processo de alteração fisiológica que é feita no paciente, né? Então, imagine, você vai tirar a função cardíaca, pulmonar, você vai desviar o sangue desse paciente e você tem que manter tudo isso funcionando, né? A gente bem sabe que o sangue, ele é um órgão, né? É um órgão do corpo, é uma parte viva, é muito complexo o sangue, né? Então ele tem que ser muito bem abordado e trabalhado da forma correta, porque senão nós podemos ter problemas seríssimos e fatais durante o processo, a instalação de uma circulação extracorpórea e também no processo tanto de entrar em extracorpórea, manter o paciente adequadamente e na saída da extracorpórea. Então, são momentos muito críticos que muitos incidentes e acidentes podem acontecer. Então, aqui o preparo anestésico, a gente tem sempre que ter o hábito de realizar um checklist, assim como a gente faz para todas as anestesias, mas a gente tem que pensar também uma coisa específica para a circulação extracorpórea. Então, como ela é um processo que vai botar o sangue do paciente em contato com superfícies que não são o endotélio vascular natural do paciente, que tem já uma preparação orgânica para receber esse sangue, nós precisamos preparar todo esse circuito e o sangue do paciente para que não haja reações fatais. Uma delas é o problema da coagulação, né? Então, o contato com as superfícies exógenas, né, do sangue poderia gerar uma coagulação disseminada nesse paciente e levá-lo a óbito. Então, o primeiro passo que a gente precisa fazer é verificar se a gente está realizando a anticoagulação de forma correta. E essa anticoagulação ela tem que ser realizada, ela tem que ser daí avaliada e testada para ver se está adequada. E nós vamos ter que verificar todos os monitores e o paciente antes de entrar em SEC, né? Então, eu acho que ali o Gustavo pode detalhar um pouquinho mais esse processo. Então, acho que o princípio é tu tem doses padronizadas de heparina para que isso seja feito. Existem doses que são utilizadas por quilo
E é muito importante a gente entender qual o peso que nós vamos utilizar do paciente, porque a gente está querendo jogar a heparina no sistema vascular para ativar uma molécula que é antitrombina e chegar no fator 10A. Isso é uma característica reservada ao volume sanguíneo do paciente. E normalmente naqueles super obesos, o aumento de peso em uma determinada faixa, ele acaba já por não corresponder mais a um aumento de volume intravascular. Então, muito importante tu entender que há uma necessidade de você fazer uma correção desse peso e utilizar um peso predito. Claro que em algumas situações você vai ter que fazer, que nem o doutor falou, a injeção da heparina com posterior controle. Então, naqueles pacientes super obesos, normalmente a gente reduz a dose, que seria uma dose relacionada ao peso total, com posterior avaliação. Se for necessário doses adicionais de heparina, eles são realizados com uma nova avaliação de TCA, que é o tempo de coagulação ativado. Então, é tu colocar o teu sangue num frasco contendo alguns reagentes que vai mostrar esse marcador numérico para a gente em tempo de qual que é o TCA, que seria esse tempo de coagulação ativado. Então, é muito importante que no checklist inicial a dose de heparina seja adequada e tenha uma confirmação posterior com o TCA, o TCA, perdão. E também verificar se todo aquele conjunto de monitores que a gente tem, né, se as bombas de infusão estão desligadas ou ligadas às bombas necessárias, se a tua sonda vesical ela está desclampeada, está numa posição correta, se você anotou o volume de resíduo vesical e até mesmo zerou aquele conteúdo para você ter uma noção exata de quanto foi urinado durante a SEC, e eles recomendam que coloque o seu eco transesofágico em posição neutra, né? Além disso, é sempre importante tu fazer um registro das pupilas do paciente, porque assim tu tem um delinear comparativo de como que está aquele paciente no momento e qual vai ser a interferência da SEC na pupila, que é um grande marcador de diversas patologias para nós. E esse processo todo, pessoal, da anticoagulação, ela é fundamental, né? Ela é vital no processo de instalação da circulação extracorpórea. Então, depois da gente passar essa etapa de ter feito heparina, a gente ter certeza que ela foi realizada, como que a gente vai ter certeza através do TCA, né? Que é o teste de coagulação ativada. E se eles tiverem valores adequados, né, a gente pode proceder para o início da SEC. Mas existem situações que nós vamos ter resistência à heparina ou simplesmente a heparina não vai funcionar. E isso vai estar ligado intrinsecamente ao mecanismo de funcionamento da heparina, como também nos efeitos dos pacientes que são usuários já de um tempo não precisa nem ser um tempo prolongado, mas de alguns dias de uso de heparina, principalmente por conta das reações imunológicas contra a heparina, né? Então, nós deixamos aqui duas situações que a gente tem que ter em mente quando parece que a anticoagulação está a falhar. Isso a gente está partindo do princípio que a nossa heparina é de boa qualidade e ela é funcionante, né? Mas então, eu acho que, Gustavo, você pode também detalhar um pouquinho mais, né? Esses dois momentos que a gente pode ter, duas situações que pode ter em relação à heparina não estar anticoagulando adequadamente o paciente. Então, uma das causas mais comuns de você ter falha na tua administração da heparina, ou seja, você não chegar no nível de TCA adequado, seria uma resistência ao fármaco, como a gente vê em diversas outras drogas, né? Então, esse paciente ele já recebeu grande parte das vezes de forma crônica heparina, às vezes ficou internado em CTI por tempos prolongados ou usando de maneira domiciliar, e faz com que, para que você atinja a sua dose ideal, você tenha que aumentar a tua dose de infusão. Então você vai fazer a dose inicial, vai repetir e vai aumentando de maneira progressiva. E claro que tu vai ter o contexto clínico desse paciente, sabendo que você está relacionado a essa doença, né? E um outro caso seria uma deficiência da antitrombina 3. E aqui eu deixo essa figura para a gente entender como a heparina ela atua. Essa grande molécula na primeira imagem ali, um pouco azulada, ela é a molécula de antitrombina e que ela tem uma parte reativa, que seria essa tripinha ali mais na parte inferior da molécula. A molécula de heparina, então, ela vem e ela se liga a essa porção ativa e muda a conformação e aumenta a afinidade da antitrombina 3 para as moléculas do fator 10A, impedindo que o fator 10A faça a conversão da protrombina em trombina.
antitrombina, chegando lá no final em fibrina, que seria o nosso alvo, que é o fator 1, né? Então, a antitrombina ela é fundamental. Se você não tem ela, a heparina não consegue funcionar. Essa doença ela pode ser tanto de forma adquirida ao longo do tempo, ou seja, você tem deficiência na produção por doenças que você acarretou, quadros graves de sepse, levando à falência hepática, podem diminuir a produção de antitrombina, e o seu tratamento é a administração do fator isolado, que é disponível no mercado, ou a administração de plasma fresco congelado, porque dentro do plasma tem esse conteúdo de antitrombina. Tá? Então, isso é indicado 3 unidades de plasma de maneira protocolar para esse tipo de paciente. Então você faz o plasma e posteriormente faz a heparina, assim você vai ter a união das duas moléculas, levando ao seu estado ali de hipocoagulabilidade, que é o que a gente gostaria durante a SEC. Que eu volto para o Dr. Emers para falar um pouquinho muito importante do plano anestésico e como a gente manejaria durante o período de SEC. Então, mais uma etapa, pessoal, depois de estabelecido a anticoagulação adequada, né? Antes da gente entrar em circulação extracorpórea, a gente tem que observar como que nós manteremos o processo da anestesia, porque o processo da anestesia, ele continua sendo necessário durante a circulação extracorpórea, né? Então, nós vamos levar em consideração vários elementos. Primeiro, que nós teremos um volume de distribuição das medicações diferentes, porque nós teremos o acréscimo do que nós chamamos de volume do Prime, né? Que é todo aquele volume com líquidos que preenche o circuito de circulação extracorpórea. Então, são volumes que vão depender do tamanho do circuito de circulação extracorpórea, mas podem ser bastante significativos e eles tanto mais são significativos quanto menor é o peso do paciente. Por isso que isso é muito significativo em cirurgia cardíaca infantil com extracorpórea, né? Então esse é um elemento. O segundo elemento é que nós teremos uma diluição geral das nossas drogas, né, que nós estamos usando com a entrada do Prime, porém, a gente sabe que tem um elemento compensador nesse processo que normalmente, quando você entra em circulação extracorpórea, você tem o que a gente chama de um drifting de temperatura, que é um cair da temperatura que pode ser feito de forma passiva ou de forma ativa, né? Resfriando os líquidos, né, que estão sendo infundidos pela máquina de circulação extracorpórea. Então, a hipotermia, ela acaba reduzindo o consumo de muitos anestésicos, né? Então, ela contrabalança um pouquinho esse efeito de diluição. Porém, nós temos uma classe de medicação específica que ela é muito afetada por esse aumento do volume de distribuição que acontece quando há a adição do volume do prime da SEC, que são os bloqueadores neuromusculares. Então, a gente tem que estar monitorizando, né, o bloqueio neuromuscular, idealmente com TOF, e também lembrar que tem que fazer um reforço no bloqueador neuromuscular, porque ele será diluído durante a extracorpórea. E aí a gente pode ter uma série de efeitos negativos de um paciente que não esteja com o seu estado de bloqueio neuromuscular adequado. Um deles é, por exemplo, a questão do tremor, né, de um shivering acontecendo, aumentando o consumo de oxigênio de todas as estruturas, todos os tecidos, inclusive do tecido cardíaco, né? Então, isso é um processo que tem que ter muito cuidado, né? Então, a gente tem que lembrar de estar monitorizando. A gente tem formas de monitorizar o estado de consciência do paciente, né? Então, a gente tem o monitor do BIS. E lembrar que o monitor do BIS ele é constituído por um número, mas ele é constituído também por padrões de ondas cerebrais, de frequências que nos dizem muita coisa, né? Que às vezes também tem que ser levados em consideração, né? Então, esses elementos são fundamentais e lembrar que sempre a gente vai estar com esses elementos: aumento do volume de distribuição, alteração do fluxo cardíaco, né, que nós vamos sair de um fluxo que é pulsátil para um fluxo não pulsátil, e a diminuição da temperatura, né? Então, isso tem que ser levado em consideração. E aí eu vou pedir para o Gustavo clarear um pouco mais todos esses elementos que estão aqui discutidos, né? Perfeito, doutor. Então, tem que entender que a fisiologia intrasec não é a mesma fisiologia que você tem no elemento orgânico sem estar em circulação extracorpórea, né?
E as formas de anestesia, elas não são únicas. Você pode adotar um regime de anestesia inalatória via um vaporizador, que é possível ser acoplado ao aparelho de SEC. A gente sabe que muitos aparelhos às vezes não têm esse vaporizador, não estão disponíveis, mas é uma técnica anestésica possível. É muito importante que você tenha formas de mensurar o quanto de anestésico inalatório. Grande parte das vezes a gente utiliza o sevoflurano, quanto que você está administrando, então você pode utilizar uma linha de analisador de gases para isso, bem como utilizar os mecanismos de avaliação neurológica, que nem o doutor falou. Então, você consegue mensurar o quanto de gás deve ser recebido pelo valor de bis que você tem. E a gente sempre sabe que a anestesia inalatória ela tem um quê importante na questão cardíaca pela capacidade de gerar o pré-condicionamento e estar associado à diminuição da injúria de reperfusão. É um mecanismo complexo, mas é que ele é relatado há muitos anos já associado aos pacientes cardiopatas, mas também a possibilidade de se realizar uma anestesia venosa, infusão contínua, ou seja, você passar para o seu perfusionista uma linha e associar a tua bomba de propofol, utilizando os métodos de TCI ou infusão por dose controlada, ou tem só tomar cuidado para você também não fazer esse propofol em eventualidades no teu catéter central e você está com a câmera aberta, né? Então fazendo que o teu propofol vá para o campo ali do mediastino. Tá? E outra forma de fazer anestesia venosa em bolos intermitentes, então tu utilizar benzodiazepínicos que têm uma meia-vida um pouco maior e de maneira intermitente fazendo bolos dessas medicações, permitindo que tu mantenha valores de bis adequados. O único problema disso é que quando tu faz um bolo, tu sempre vai causar eventos de supressão, né? Grande parte das vezes, porque tu precisa de uma dose inicial maior para tu perdurar aquele tempo. Ao contrário de um propofol, infusão contínua, que tu consegue manter valores longitudinais de bis. Então, muito cuidado que pacientes já em idades avançadas ou com alguma doença neurológica já estabelecida, tu fazer episódios de surdo-supressão de bis vão levar a episódios de declínio cognitivo pós-operatório, que grande parte das vezes eles são permanentes, né? Então, o paciente ele vem com um QI para a cirurgia e sai com outro QI, fazendo com que aquele paciente às vezes fique disfuncional. E eu acho que é importante da fisiologia, que o Dr. Emerson já abordou todo esse slide, mas é entender que a fisiologia ela é complexa, porque você dilui algumas medicações, aumentando ali, tendo o volume do prime e aumentando o volume de distribuição, mas ao mesmo tempo tu dilui também as proteínas carreadoras, fazendo com que tu acabe aumentando a fração livre de alguns fármacos. E, ao mesmo tempo, alguns fármacos eles também ficam absorvidos ali nas cânulas, naquela região e nos filtros do aparelho de circulação extracorpórea. Então, a metabolização ela é incerta, é muito difícil tu prever os efeitos que você vai ter, por isso que é importante monitorizar e titular com base em efeitos clínicos que estão acontecendo. Agora, eu gostaria que o doutor falasse um pouquinho também, além do preparo anestésico e fisiológico, é o preparo cirúrgico das canulações, que é muito importante para o anestesista entender esses tempos, né? Perfeito, Gustavo. Então a gente já viu que é complexo toda a situação, como muda, né, o nosso processo de anestesia quando a gente entra em circulação extracorpórea, né? Então a gente precisa ter uma atenção muito grande, né, porque a gente não quer um paciente relatando memória ou relatando ou que, enfim, ficou de forma inadequada, né, durante o processo de anestesia. Evoluindo então um pouquinho no nossa aula aqui, o preparo cirúrgico ele vai envolver uma parte crítica já no início da SEC, que é a canulação, né? A canulação arterial e a canulação venosa do paciente, né? Então, como que é instituído esse processo? O, no momento adequado, com uma pressão arterial adequada, né, o cirurgião vai promover a inserção de uma cânula, geralmente uma cânula na aorta, né, na aorta proximal, e isso vai ser feito antes, né, enquanto a gente ainda está com o paciente no processo de preparo para a circulação extracorpórea. A gente tem que lembrar que nesse momento tem que ter atenção, né, com nossas drogas vasoativas, né? Então, não é adequado o paciente puncionar a aorta com uma aorta tensa, hipertensa, podendo ter consequências sérias, como uma lesão, na aorta que pode até inviabilizar o procedimento, né? E esse processo é feito já com o paciente heparinizado. Depois desse processo é feita a inserção das cânulas venosas, né?
E as cânulas venosas, ele pode optar pela utilização da cânula bicaval ou monocaval, né? Então, ele vai fazer esse processo também usando a inserção através dos átrios ou das próprias veias cavas, né? E é o processo de preparação final para instalação da circulação extracorpórea. Vamos lembrar que tem sítios adicionais, né, para você fazer esse tipo de canulação. Então, a gente lembra que a canulação pode ser feita à distância, né? Ela pode ser feita usando os vasos femorais e ilíacos. Então, tanto arterial quanto venoso pode ser feito. Assim como também a gente pode usar vasos a circulação venosa da região do braço, principalmente da artéria axilar, que também é um sítio adequado para fazer a drenagem desse paciente, né? Então, nós vamos estar instalando a cânula aqui arterial que vai fazer a perfusão do paciente e a cânula venosa que vai fazer a drenagem do sangue do paciente, né? Então, ali tem uma figura ilustrativa, né, do processo das canulações mais comuns, né, para preparo dessa etapa da circulação extracorpórea, né? E aí a gente tem que estar atento nesse momento que às vezes pode ter alterações de volemia também quando faz a canulação venosa. Muitas vezes eles têm alguma dificuldade de fazer isso por algum motivo anatômico específico ou tamanho da cânula que escolheram. E há uma perda abrupta de sangue ali naquele momento, né? E ela acaba indo para o campo cirúrgico, que pode ser aspirado porque já está heparinizado, mas às vezes a gente vai ficar com um estado hipovolêmico momentâneo ali que pode gerar uma instabilidade hemodinâmica que pode ser significativa em muitos pacientes, né? Então, tem que estar com a ideia que, apesar de ter em poucos momentos todo aquele volume do prime da sex ser adicionado, mas a gente não pode estar muito hipovolêmico nesse momento, porque senão a gente pode ter uma dificuldade se o cirurgião tiver uma dificuldade para fazer a canulação venosa, principalmente se for uma canulação de seio ali, etc., que ele vai perder sangue nesse momento, né? A canulação também pode ser feita à distância, que daí a gente tem uma incidência menor desse tipo de acidentes de maior sangramento, né? Mas também podem existir. Então tem que é um momento de muita atenção para o anestesista. E nesse momento a gente já tem que ter confirmado o TCA que o paciente realmente está anticoagulado, né? Se o Gustavo quiser complementar com mais alguma coisa. A única coisa, assim, eu acho que é esse momento que difere aqueles anestesistas que estão acostumados a anestesiar para cirurgia cardíaca dos que não estão. Então, é esse momento que o anestesista ele deixa de fazer um vasopressor quando ele iria fazer. Às vezes o paciente está com aquele 78 de sistólica, tu sabe que está se aproximando a canulação da aorta, então tu vai ou fazer uma dose muito pequena, ou tu vai evitar fazer, tu vai esperar. Às vezes tu não tem esse timing, essa noção, tu acaba perdendo ali aspectos importantes da cirurgia e gerando atrito com o cirurgião. Então, isso é muito importante tu entender qual o tempo da cirurgia está acontecendo, né? Difere um pouco de alguns outros procedimentos longos que você acaba não acompanhando a integralidade do que está acontecendo. A cirurgia cardíaca e principalmente no acoplamento com a SEC, você tem que estar ciente do que está acontecendo para não fazer um manejo incorreto aí, da tua fisiologia pressórica, né? E aqui também a gente tem como tinha um checklist para fazer o acoplamento, você tem um checklist quando tu entra em SEC, né? Então você vai basicamente reavaliar tudo aquilo que tu tinha feito no teu pré, agora tu vai fazer no teu pós imediato. Tu vai ver qual que é a condição clínica desse paciente, tu vai voltar a avaliar a inspeção da face desse teu paciente, ver a parte pupilar, em conjunto com o perfusionista, você vai analisar a coloração das linhas do teu pump, então, vê se está tendo uma diferença de coloração arterial e venosa. Posteriormente, você vai ver se a pressão voltou para um platô aceitável, né? Bem como pressões ali atriais, se elas estão em níveis adequados, se houve uma adequada drenagem, ou seja, a tua PVC ela reduziu de maneira significativa, e você vai observar lá no campo, olhando o coração diretamente ou através do teu ecocardiograma, se alguma câmera acabou estendendo de uma maneira inadequada, se a contratilidade está presente ou não, conforme a tua solução de cardioplegia, que a gente vai falar mais para frente. E importante, quando você escuta o perfusionista falar fluxo total, você é, suspender a tua ventilação mecânica,
porque agora ela já não tendo mais utilidade, né? E a parte pulmonar está sendo feita toda pela SEC. Acho que o doutor talvez queira comentar alguma coisa, que essa tabela aqui é muito importante para o início imediato do teu pump, né? Perfeitamente, Gustavo. É muito importante o checklist, né? Tanto no momento imediato antes da instalação da extracorpórea, quanto no momento imediato após a circulação extracorpórea, né? Então a gente tem que estar com esse paciente na mão no sentido de que a gente está tendo ideia se ele está sendo bem oxigenado, se a pressão, né, as pressões de perfusão estão adequadas, se ele está num bom plano anestésico, né? Porque é um momento que a gente vai passar muito desse cuidado para o perfusionista, né? O perfusionista vai ter que estar muito atento aí a toda a questão da hemodinâmica do paciente, né? Mas o anestesista está lá exatamente para isso, para estar junto com ele nesse momento e trabalhando, porque é um momento crítico, principalmente no início da SEC, né? Até todas aquelas condições de volume, pressões, etc., está se adequando ao novo regime, que vai ser o regime de fluxo não pulsátil, né? Então a gente vai começar a observar. Nesse momento, outra questão que poderia ser feita é anotar a diurese a partir do início da SEC, para ver como que está sendo a perfusão renal também, né? Porque basicamente a gente vai estar num regime de perfusão contínua, né? Não pulsátil, e o rim é muito sensível a esse processo, né? Então a pressão de perfusão renal é muito importante, né? Para que a gente não venha a ter episódios de insuficiência renal no pós-operatório que complicam muito a evolução desses pacientes, né? Então, você pode simplesmente zerar a bolsa de diurese, né? Ou observar quanto que estava a diurese até aquele momento e anotar quanto ela vai ter de diurese durante a SEC, né? Assim como também o aspecto da urina, como que ela está, se ela está clara ou não está, ou se ela está começando a ficar com sinais de hematúria, né? Outros elementos aqui que nesse momento para a gente prestar atenção é olhar os nossos monitores que já estavam lá, né? O monitor da profundidade de anestesia, né? Se a gente está utilizando o monitor também de bloqueio neuromuscular com tipo um TOF, né? Se ele está no plano adequado, né? Então é o ideal que ele esteja no máximo com um twitch só responsivo, né? Ou abaixo disso e todo esse processo. Aí a gente vai notar a temperatura abaixando. Outra coisa é ver se o termômetro está respondendo como deveria, né? Se está sendo deixado abaixar a temperatura do paciente, né? Tem que estar tendo a resposta no termômetro. Já é um momento que a gente pode observar se aquele nosso termômetro está instalado de forma adequada, né? Sempre Mas eu lembrar acho que a gente pode. que o eco ele fornece uma temperatura também, né? Então, Sim. deixa ele em freeze, evita que ele esquente e veja se tem um equilíbrio entre as temperaturas. Isso às vezes ajuda a gente a sair de algumas ciladas que podem acontecer. Eu vou dar seguimento agora, então, falando um pouco, não de preparo, mas falando da máquina em si, que aqui eu acho que é onde reside grande parte das dúvidas dos anestesistas que estão em formação ou iniciando carreira voltada à cirurgia cardíaca. Em vez de fazer um circuito de forma circular, né, eu preferi fazer uma linha longitudinal, porque eu acho que vai trazer uma compreensão um pouco melhor do que está acontecendo quando a gente tem um aparelho de circulação extracorpórea. Então, que nem o doutor falou, é feito sempre uma canulação, tanto da parte arterial quanto da parte venosa, mas iniciando pela parte venosa, que seria o início de todo o nosso fluxograma, né? Você vai ter aquele sangue captado da cava superior e inferior, ele vai ser conduzido primariamente para um reservatório chamado de câmara de captação. Pode haver um filtro inicial nessa parte venosa para fazer remoção dos coágulos e micropartículas. Tá? Esse reservatório, então, ele vai dar uma noção para nós da volemia atual do paciente e também vai permitir a separação do conteúdo de ar, porque grande parte das vezes a parte venosa ali ela tolera ter um conteúdo de ar dentro de suas cânulas. Posteriormente, esse sangue ele vai ser desviado através de uma bomba para um oxigenador. Lembrando que aqui é a bomba que pode nos gerar fluxo, né?
Então, nesse oxigenador também há uma mistura, tanto de oxigênio quanto com ar, permitindo com que o perfusionista ele titule as frações de oxigênio que ele deseja, tendo correspondências depois ali na sua gasometria, para lavar CO2, trazer maior conteúdo de oxigênio para as tuas células e etc. Nesse oxigenador também passa por um filtro de microbolhas, microêmbolos, para remover todos os detritos que ali podem ter, e posteriormente vai ser conduzido para a parte distal arterial do paciente, indo para a aorta proximal, a parte ascendente. No meio desse processo, pode ou não haver detector de bolhas ultrassônicos, nem todos os aparelhos de circulação eles detêm essa ferramenta, mas seria algo útil para evitar que você tenha microembolizações aéreas nesse paciente. Então você inicia na parte venosa e você faz todo esse trajeto chegando até a tua parte arterial, que seria o principal. Não sei se o Dr. Emerson gostaria de mencionar um pouquinho desse fluxograma, mas acho extremamente importante. Uhum, perfeitamente, Gustavo. E a gente observa como existe uma preocupação recorrente e persistente com a questão da embolia gasosa, né? Então, é um risco muito grande da circulação extracorpórea, a embolia gasosa massiva, né? E por isso que vocês observam que existem vários filtros em vários momentos desse circuito, tanto no lado venoso quanto no lado arterial, né? E alarmes também para detecção de entrada de ar massiva, né? É um processo que é fundamental que seja levado muito a rigor, porque o efeito de uma embolia aérea massiva na linha arterial pode ser o óbito do paciente ou uma lesão neurológica definitiva, né? Que não há solução. E aqui é onde o perfusionista tem que estar extremamente atento, né? Na questão do seu reservatório venoso, se está tendo a drenagem adequada ali, se o reservatório está sob risco ou não de ficar vazio, né? A questão dos seus filtros arteriais e detectores de bolhas, né? Então, é um momento que o perfusionista tem atenção máxima, né? Em todo o processo da SEC, né? Mas no início, para ver se tudo está funcionando adequadamente, né? E para isso é muito importante que esses aparelhos mais sofisticados, né, de circulação extracorpórea venham com fatores redundantes de controle, tanto de monitorização de presença de ar, embolia aérea dentro do sistema, quanto também dos fluxos, se os fluxos estão sendo corretos, tanto na parte da drenagem venosa quanto na parte de arterial, né? Em relação ao tamanho do fluxo que está sendo levado a esse paciente, né? E outra parte fundamental, o misturador de gases, né, que é onde o perfusionista vai fazer o controle e manter uma PO2 adequada e uma PCO2 adequada, fazendo a mistura dos gases, né? Então o blender, né, que a gente chama, tem que estar com funcionamento perfeito, tem que estar bem calibrado, né? E a mão do perfusionista para que ele tenha rapidez e agilidade para fazer as correções necessárias que vão vir com a monitorização de todo esse processo dos gases sanguíneos, né? Eu acho que tem no próximo slide, o Dr. Gustavo pode dar um pouquinho mais de detalhe aqui em relação a toda essa máquina sensacional aí, que é a máquina de circulação extracorpórea. A gente vê que naquela linha que parece simples, aqui a gente tem uma máquina extremamente complexa, né? Então, fiz questão de trazer para vocês, aqui é uma máquina da Maquet, é difícil a gente ver ela na integralidade no nosso serviço, mas seria um topo de linha. Aqui, primeiro, trazendo a monitorização, que é um espelho do monitor que o próprio anestesista tem, o reservatório venoso ali ficando na parte esquerda. Então, esse reservatório é um elemento de união entre o próprio anestesista e o perfusionista, porque daí tem a noção de volemia, a noção de fluxo que o perfusionista vai poder gerar, as bombas, né, de parte arterial e venosa, que podem gerar o fluxo, na parte direita, os oxigenadores, os filtros arteriais, a solução de cardioplegia, muito importante, que ela vai ser impulsionada através do próprio perfusionista. Alguns serviços, acabei vendo lá na Europa, o anestesista ele é encarregado de administrar a solução de cardioplegia, como se fosse num sistema assim da urologia em que você
faz um clamp do soro num equipo estéreo. É possível esse mecanismo, mas não trazia tanta qualidade lá. Foi umas situações bem específicas. E o vaporizador de sevoflurano, ali que nem vocês estão vendo na parte final, que permite com que você tenha uma mistura tanto de oxigênio, ar e também o teu gás anestésico. Então ele ficaria acoplado. E na parte inferior da imagem, a gente tem um monitor que hoje já é comum, não é distante da nossa realidade, é tu ter os valores de gasometria sendo monitorizados em tempo real, tanto da parte arterial quanto da parte venosa. Então, assim, não é uma realidade distante de nós, alguns serviços já detêm essa tecnologia próximos nos nossos serviços, e você tem uma tomada de decisão muito mais acelerada, né? Você deixa de esperar aquele delay da gasometria chegar, mesmo tendo o aparelho gasômetro no centro cirúrgico, em point of care, isso acelera muito a tua tomada de decisão, não só para ver parte de gases, mas ter noção de saturação venosa, se o teu sangue que tu está administrando está tendo efeito ou não, na parte de microcirculação, puxando um pouco nossa aula anterior. Então é uma tecnologia possível. Então você vê que é uma máquina complexa, mas se você tenta entender e dividir a parte venosa da arterial, ela se torna simples de certa forma. E agora falando um pouco da cardioplegia, eu acho que é um dos quesitos mais importantes para o anestesista, porque é algo que vai ter um impacto direto na fisiologia, tanto cardíaca quanto uma fisiologia geral do paciente, né? As soluções de cardioplegia elas não são únicas e elas podem ser administradas de duas maneiras principais. De forma anterógrada, que é você administrar na parte arterial coronariana, fazendo com que as coronárias distribuam essa solução de cardioplegia para o restante do coração, tá? Então você faz ou na raiz aórtica, fazendo com que ela tenha uma sucção natural dessa solução para a parte coronariana, ou você administra direto nos ósseos. Isso são os casos que você tem uma insuficiência da válvula aórtica, fazendo com que você não consiga ter uma retenção daquele conteúdo. A tua cardioplegia ela voltaria para o ventrículo esquerdo, tá? Então você faria ou nos ósseos ou na raiz aorta. A segunda maneira seria de uma forma retrógrada. Então você ir lá no seio coronariano e você jogar na parte venosa, por isso que é retrógrada. Você injeta na parte venosa e você distribui da parte venosa para a arterial, chegando nas células do paciente. Ela é uma cardioplegia que tem uma eficácia menor nesse quesito, tendo uma proteção inferior do teu ventrículo direito. Ela é utilizada nos casos que você não consegue cateterizar os ósseos quando necessários, ou se você tem uma lesão de tronco já lá no início do teu sistema coronariano, impedindo que você tenha uma perfusão da tua cardioplegia, da parte arterial, para o restante do teu coração. Então, a cardioplegia retrógrada ela vem como uma alternativa para sanar esses problemas. As soluções em geral elas são ricas em potássio, então a gente se lembra que o KCl ele é uma solução capaz de promover a sistolia no seu coração e demais estabilizantes. No próximo slide vocês vão ver um pouco melhor as diferenças entre eles, tá? E sempre lembrando que aquele conteúdo ele deve ser aspirado de forma separada ao recair no campo, porque ele é um conteúdo rico em potássio, rico em lidocaína, magnésio, diversas outras soluções. Exemplo, você tem no custodiol uma solução composta que gera uma hiperglicemia até no paciente, uma hiponatremia. Então você tem que ter muito cuidado, o cirurgião no caso, para que quando você tem um recaimento dessa solução no campo, ela seja aspirada de forma separada e não retorne para a máquina de circulação extracorpórea. Aqui eu trago o slide que eu comentei para vocês. São três as principais cardioplegias. A Delnido, que é uma solução de cardioplegia sanguínea, 4 partes para 1, que é uma mais utilizada nos nossos serviços. Ela tem uma pequena variação, às vezes não usa plasmalite, usa o Ringer lactato, outros colocam adenosina também na solução da Delnido, mas ela é basicamente composta de KCl, bicarbonato, lidocaína, sulfato de magnésio e manitol. Então, são diversos elementos que tem o objetivo de causar uma sistolia, parar aquela metabolização celular, mas também fazer uma preservação da célula, evitando que ela entre em apoptose por não ter uma adequada perfusão. Aí você tem a solução de Santomas, que tem um princípio similar à de Delnido, mas é que ela não é misturada com sangue. E você tem a solução de Custodiol, que é uma solução um pouco mais cara, ela já vem pronta num frasco, né? E ela tem aí elementos distintos, muito mais modernos, de certa forma, chegando numa mesma finalidade, tá? Qual que é a diferença real entre elas?
horas é o tempo de proteção de isquemia. Aqui no terceira linha, eu deixei os tempos, por exemplo, a Delnido 90, São Thomas 60 e o Custodiol até 120 minutos, mas a gente sabe que na prática esses tempos são muito inferiores. Você acaba fazendo novas doses de Delnido em até 60 minutos, São Thomas de 20, 25 minutos, e o Custodiol já é uma solução que tem uma capacidade de tolerar períodos superiores a 1 hora, chegando até 2 horas. Então, isso é muito mais relacionado à aptidão do serviço, o contato que o cirurgião teve na sua formação e a disponibilidade do serviço de fornecer, por exemplo, um custodiol. Muito difícil você ver cirurgias do Sistema Único de Saúde disponibilizarem o custodiol, né? Então, fica recaindo entre a Delnido e a São Thomas. Você vê que a Delnido é desenvolvida na Universidade de Pittsburgh, americana, e a São Thomas já é de Londres, né? Então, eu vi na Europa ser utilizado 100% dos casos São Thomas, mesmo eles não estando felizes com o uso da cardioplegia. Eles foram muito enfáticos nesse quesito. E eles tinham que fazer repiques a cada 25 minutos. Então precisava ter cirurgiões experientes que não precisassem de repiques contínuos da tua solução de cardioplegia. E é importante a gente ter noção desse tempo, porque se por algum motivo o cirurgião teve que refazer a sua cardio no período muito próximo à saída de SEC, tu pode esperar que esse paciente vai ter problemas, tu vai ter que ser paciente, vai ter que deixar o paciente em perfusão até aquela solução ser lavada. Não adianta você tentar vencer a solução de cardioplegia com dobutamina, por exemplo, com algum outro inotrópico. Então você tem que ter paciência, entender o que está acontecendo a nível celular, que com o tempo provavelmente o teu coração vai voltar a bater. E entender que a proteção ela deve ser bem feita. Uma proteção não muito bem feita pode levar a efeitos isquêmicos e aí te dá problemas na saída de SEC. Então é melhor, às vezes, tu refazer a tua cardio, esperar um determinado momento para você ter a volta da função celular, do que tu ir tocando ali no final sem cardioplegia, fazendo com que o teu coração sofra, né? Acho que o Dr. Emerson gostaria de fazer um comentário aí sobre toda essa parte de cardioplegia que é muito importante. Perfeitamente, Gustavo. A cardioplegia é uma parte essencial da cirurgia feita com o coração parado, né? Porque se a gente vai ter uma perfusão alterada, inclusive a perfusão coronariana, e não existir essa proteção, nós vamos simplesmente perder esse músculo cardíaco e esse paciente não vai conseguir sair de SEC depois, esse coração não vai voltar a bater. Então é essencial que ela seja feita, independente de qual tipo de cardioplegia você use, se é sanguínea, não sanguínea, se ela é gelada ou não é gelada, se ela é anterógrada, se ela é retrógrada, né? Como você está fazendo a raiz da aorta, fazendo os ossos coronarianos ou está fazendo via um seio coronário. Independente da técnica, ela tem que ser muito bem feita, ela tem que ser respeitado os volumes, as pressões de perfusão adequadas para fazer que ela realmente penetre todo o músculo cardíaco e faça a proteção de forma adequada, e o tempo, né? O tempo de infusão de cardioplegia é muito importante ser respeitado, existem tempos já estabelecidos, né, de alguns minutos para fazer aquela infusão daquela solução, e é muito importante que a equipe de cirurgia cardíaca ela faça isso com muita maestria, porque isso depende muito do resultado final dessa cirurgia. E um coração que não foi bem protegido numa cirurgia cardíaca, com extracorpórea, é um paciente que está praticamente condenado. Então, esses detalhes de a gente conhecer também qual é a solução de cardioplegia que a gente está usando, principalmente por esse aspecto que o Gustavo levantou. E quando você vai refazer a cardioplegia, em que fase da cirurgia você está? Você pode até fazer um paralelo com a questão do bloqueador neuromuscular que a gente usa na cirurgia de forma geral, né? Então, se você já está no final da cirurgia, e você precisa refazer um pouquinho de relaxante muscular, você não vai fazer um relaxante muscular de grande duração naquele paciente, naquele momento, né? Então, aqui a cardioplegia é a mesma coisa, né? Então, se a gente tiver daí nos momentos finais da SEC com nível de potássio muito alto, não tem o que fazer. Até esse potássio baixar, o coração não vai bater. Então, daí, claro, a gente pode fazer, nós vamos falar um pouquinho da reperfusão, né, que é para fazer a limpeza das coronárias ali com um fluxo baixo, com uma solução com baixo nível de potássio, né? E existe a aspiração, né, para o reservatório da cardioplegia feita em separado, que também vai ajudar a promover a recuperação da solução de cardioplegia. E a gente pode usar
de métodos para baixar o potássio usando, por exemplo, beta-2 agonistas. A gente pode também usar lançamão da insulina, né, que tem a capacidade de fazer um shift e jogar para dentro da célula o potássio, né? Então a gente pode conseguir baixar o nível sanguíneo desse potássio, mas enfim, o que precisa ser muito bem feito é essa essa estratégia do tipo da solução de cardioplegia que está sendo usada, a forma, os volumes, os momentos que ela está sendo utilizada, e quando existe quando a cardioplegia é refeita nos momentos seguintes, depois do momento inicial, normalmente ela vem com ela já não tem tanta quantidade de potássio quando é feita da primeira vez, né? E também outro aspecto importante que nós vamos entrar em algumas aulas mais à frente é a questão de certificar que aquela cardioplegia, quando está sendo feito no ósseo coronariano, realmente está sendo feita no ósseo coronariano. A gente pode lançar mão do eco transesofágico nesse momento, né? É uma ferramenta importante também, mas que a gente vai falar mais adiante na aula de eco transesofágico, né? Mas é assim, é bastante coisa. Essas não são as únicas soluções de cardioplegia, mas o principal é que seja bem feito, todo mundo entenda o que está acontecendo e os momentos disso aí, porque é uma parte essencial da circulação da cirurgia cardíaca com circulação extracorpórea, né, Gustavo? Podemos ir adiante, né? Agora falando um pouquinho do Prime, eu acho que eu e o Dr. Emerson já deixamos escapar esse nome, né? Mas basicamente é a solução que preenche o aparelho da circulação extracorpórea. Ele nunca é montado a seco, né? Ele é sempre preenchido, principalmente por uma solução cristalóide, e ele tem um volume em torno de 800 a 1.200 ml. Então, capaz de gerar uma hemodiluição importante, o impacto no teu eritrograma. Porque você tem um volume nativo do teu paciente, tá? Que nem todo ele é sangue, por isso que você tem o hematócrito, que seria o percentual de sangue que você tem em todo o volume, o percentual de hemoglobina, perdão, de hemácias, né? Que você tem ali no teu sangue, e você adiciona mais quase 1 litro de cristalóide para dentro desse volume. Então, tudo aquilo que você tem será diluído. E você tem formas para tentar estimar qual que vai ser aquele teu hematócrito futuro. Então você conversa com o seu perfusionista, você vai pedir, ó, quanto de Prime você colocou na tua máquina. Daí ele vai falar, por exemplo, 1 litro. Beleza. Então você tem o teu volume sanguíneo estimado inicial do teu paciente. Eu trouxe um exemplo para a gente ir dissecando essa fórmula de uma maneira mais fácil, tá? Vamos supor que o hematócrito do seu paciente seja de 30% e esse paciente tenha 50 quilos, o peso predito dele, um paciente de baixo peso. E você está utilizando um Prime de 1.000 ml, certo? Então você tem o volume sanguíneo do teu paciente, que é basicamente em torno de 70 ml por quilo de peso predito, tá? Isso já é uma fórmula conhecida. Então você inicialmente tenta entender qual que é o conteúdo denso ali de hemácias que você tem. Então você pega o volume sanguíneo do teu paciente e multiplica por esse percentual que é o hematócrito. Então nesse paciente, no caso, você pegou 30% do teu hematócrito e multiplicou pelo volume sanguíneo, que seria 70 vezes 50. O teu paciente pesa 50 quilos e 70 ml é o volume médio ali para um paciente. Nisso você vai ter um conteúdo de hemácia, certo? Esse conteúdo, vamos supor, seria a parte sólida, tá? E você tem a parte líquida, que era o teu volume sanguíneo, mas agora ele é acrescido pelo volume do prime. Então, se o teu volume sanguíneo inicial era 70 vezes 50, agora ele é 70 vezes 50 mais o volume do prime, que é 1.000. Então, no caso dessa fórmula, por exemplo, teu volume final ficou 3.500 mais 1.000, que seria a parte inferior da tua fórmula. Então você tem aquele conteúdo sólido de hemácias que está sendo diluído, agora por um volume muito maior, não só aquele volume de sangue que você tem inicialmente. Se você colocar na forma esses dados, você vai chegar no hematócrito final de 23%. Estamos falando ali no valor de hemoglobina em torno de 7,5, 7, a depender do teu aparelho. Então, esse paciente talvez seja aquele paciente que tu já vai entrar com uma unidade de hemácias no seu prime para evitar uma hemodiluição intensa, evitar efeitos de microcirculação, diminuindo a oferta de oxigênio. Então, é muito importante a gente ter noção dessa fórmula, principalmente nos pacientes de baixo peso ou anêmicos prévios já. Então, você compreender como o prime ele vai interagir com o seu corpo e saber que a gente consegue estimar isso de uma maneira relativamente precisa utilizando uma fórmula simples, né?
Se o doutor quer Isso, falar. tá. E aqui nesse elemento ficou bem claro o efeito do Prime em relação ao hematócrito final do paciente, né? Essa é uma estimativa, mas ela tem uma precisão razoável quando você usa os valores corretos. O que que a gente tem que entender aqui? O pensamento final é: será que eu estou ofertando oxigênio para o meu organismo, para a periferia, para o coração, etc., de forma adequada após essa hemodiluição, né? Então, a gente tem alguns conceitos básicos. Por exemplo, estima-se que uma hemoglobina que seja segura para esse tipo de situação em torno de 6,5 gramas por decilitro, ou mais ou menos um hematócrito de 20%. Até aí, os estudos demonstraram que você não atinge o que a gente chama, da aula passada, DO2 crítica, né? Que é aquele ponto crítico a partir do qual o consumo de oxigênio celular fica dependente da oferta. Então a gente não quer chegar nessa situação, que é aquela situação que a gente entraria no metabolismo anaeróbio, né? Com produção de lactato. Então, a gente vai ter que trabalhar, porque além desse conceito da capacidade, a gente tem que lembrar da forma de carreamento de oxigênio, que além do hematócrito, ele também vai estar influenciado pela pressão parcial de oxigênio, né? E pela saturação arterial de oxigênio, né? E nós temos que levar em consideração isso no momento, porque nós vamos ter alguns fatores concorrentes. Ao mesmo tempo que existe o efeito diluidor e a capacidade de carregamento do oxigênio diminui, mas a viscosidade sanguínea também diminui. E a viscosidade sanguínea menor, ela facilita a oxigenação de tecidos periféricos. Assim como se a SEC está sendo bem feita ela está dentro do nível de acidose razoável, a gente tem que lembrar também da questão da afinidade da hemoglobina pelo oxigênio, né? Que então a gente tem que evitar fatores que aumentem muito a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio, como por exemplo uma alcalose, né? E aí a gente tem uma liberação de oxigênio periférica diminuída. E além disso, a gente tem que lembrar que, em geral, esses pacientes vão estar num estado de hipotermia. Como a hipotermia ela reduz o metabolismo celular, reduz também as necessidades de oxigenação das células, né? Então é um equilíbrio um pouco delicado, né, nesse momento, mas que a gente pode obter e pode monitorar. E aí aquela parte da microcirculação, da gente ver como que está o consumo de oxigênio, a oferta de oxigênio, como que está a saturação venosa mista desse paciente, né? Se ela está adequada ou não, ou se ela está sendo diminuída, se a taxa de extração de oxigênio acabou subindo de uma forma excessiva, né? Para a gente ter intervenções. Então, existem várias coisas que a gente tem que pensar antes de eventualmente até fazer um acréscimo com de hemoglobina com uma bolsa sanguínea, né? A gente tem vários aspectos que a gente pode trabalhar nesse processo, né? Que eu acho que é a continuação do slide, né, Gustavo? Isso, que agora é falando do manejo anestésico mesmo, né? Pegando a máquina, pegando o preparo e chegando nesse manejo, que é o que o doutor acabou de falar, um pouco das alterações patofisiológicas dessa diluição e diminuição de viscosidade. Acho que o senhor gostaria de trazer esse aspecto mais macro aí para a gente agora nessa questão, né? É tudo que está envolvido, né? Então, essas alterações, né, elas são inerentes da circulação extracorpórea, então elas sempre vão estar presentes, né? Então, de forma geral, vai haver uma perda da pulsatilidade fisiológica que é promovida pelo coração, né? Como o coração vai estar parado, nós vamos ter um fluxo pulsátil contínuo, né? Um fluxo contínuo, não pulsátil, né? Com variações de pressões e os padrões de fluxos sanguíneos não fisiológicos, não naturais do corpo. Por isso que nós vamos ter que ter uma atenção bastante grande em todos os aspectos de órgãos que estão sendo afetados. Lembrar do rim, lembrar do fígado, lembrar dos intestinos, que tem uma alteração muito importante da perfusão durante a circulação extracorpórea, né? E aí a gente pode ter várias situações que podem levar, por exemplo, nos rins a uma disfunção renal, a uma disfunção, por exemplo, da barreira intestinal contra a circulação de bactérias, etc., que pode levar a um processo complicador, né, inflamatório ou séptico no pós-operatório, a perfusão cerebral.
a membrana, né, pulmonar também, que também é afetada por esse processo de alteração, né, da situação inflamatória, né, porque sempre que a gente estabelecer a circulação extracorpórea, nós vamos estar gerando um processo de resposta inflamatória sistêmica, né? Ela é uma resposta inflamatória sistêmica com tempo pré-determinado, que vai ser o tempo da SEC. Agora, a gente sabe se ela passar de determinados níveis, a inflamação acaba sendo autorregenerativa e persistente no pós-operatório. Então, a gente vai ter que levar bastante em consideração a ativação celular, a ativação humoral, que acontece tanto pelas alterações fisiológicas de padrão de fluxo sanguíneo, como também pelo contato com as substâncias com a exposição a superfícies artificiais da circulação extracorpórea, né? Então, o tipo do circuito da extracorpórea conta muito, se ele é anticoagulado ou não, como que o processo acontece. Tem outro aspecto importante na fisiologia do sangue, que é o estresse de cisalhamento, né? Eu acho que pode voltar ainda no anterior. O trauma mecânico que acontece dos elementos figurados do sangue, né, que é o shear stress, né? Então, a deformação que essas células do sangue sofrem e algumas, muitas vezes levam ao processo de destruição celular das células sanguíneas do sangue. Então, isso é inerente da SEC. Ela está relacionada também à duração da SEC e ao tipo do fluxo que está sendo usado, principalmente da bomba, se é uma bomba centrífuga ou se é uma bomba de rolete, né? Como que está sendo feito a parte do bombeamento do sangue, né? A hemodiluição, que nós já comentamos várias vezes, que ela altera muitos aspectos do sangue, mas também ela reduz a viscosidade sanguínea, né? Que é uma coisa importante, né? O hematócrito, assim, padrão de Ah, uma acho que SEC já seria em deu, torno de né? trinta Já por sim, então. cento, né? Então, é importante que a gente mantenha uma hemodiluição para reduzir a viscosidade sanguínea, né? E vamos lembrar também das alterações de temperatura, né? Que vão alterar todos os processos sanguíneos, fisiológicos e funcionamento celular conforme a temperatura, né? Então, acho que a gente pode ir para o próximo, né, Gustavo? Uhum. Aí nós temos um outro elemento que é crítico também na ativação, no processo de circulação extracorpórea, que é a ativação da coagulação, né? Então, como nós vamos expor o nosso sangue a um circuito exógeno, pode ocorrer uma ativação. Essa ativação pode, ter quatro consequências, naturais desse processo de ativação, que é a ativação da via intrínseca, da via extrínseca, alteração plaquetária e processo de hiperfibrinólise, né? Então, nós teríamos a ativação de contato através da ativação rápida do fator 12, né, do fator de Agman, da calicreína e do sistema complemento. Nós teremos uma ativação através da via extrínseca do fator tecidual, né? Então, quando o fator tecidual ele é exposto, ele vai ativar o fator 7 e o fator 7 é ativado, ele vai produzir ativação da coagulação com produção excessiva de trombina. Então, esse é o motivo, basicamente, que nos leva a anticoagular esse paciente, né? Porque senão o sangue todo desse paciente entraria em estado de coagulação. Nós teremos também alterações da fisiologia plaquetária com ativação das plaquetas, tanto pelo shear stress como pelo contato com as paredes exógenas do circuito extracorpóreo, com uma alteração do fluxo. As plaquetas são muito sensíveis, elas serão ativadas e serão também destruídas fisicamente tanto pelo processo de cisalhamento, quanto o processo também de aspiração daquele sangue. Então, nós teremos uma ativação plaquetária com diminuição também das plaquetas, né? Então, tanto do processo de aumentar a função plaquetária em coagulação, quanto de disfunção plaquetária. Isso vai depender muito de como que está sendo conduzido o processo de circulação extracorpórea e o tempo também da SEC. E a hiperfibrinólise que vai ocorrer inevitavelmente devido a essa geração explosiva de trombina. Então, toda vez que nós temos uma produção excessiva de trombina no corpo, nós vamos ativar um elemento que é o ativador do plasminogênio tecidual endotelial, né? Tanto endotelial quanto plaquetário, e ele vai aumentar o nível de fibrinólise.
que está ocorrendo no sangue, né? Então, se isso acontecer de uma forma mantida, ele vai acelerar e essa hiperfibrinólise vai impedir que a gente mantenha coágulos estáveis, né? Então, toda vez que o organismo formar o coágulo, rapidamente ele será quebrado devido a esse processo hiperfibrinolítico que pode estar relacionado à circulação extracorpórea. E ela sempre vai acontecer, mas ela vai acontecer em graus variados, né? Então é uma coisa que a gente tem que estar sempre lembrando que a circulação extracorpórea vai ter esses quatro efeitos na circulação, né? Que é o efeito protrombótico, por isso que nós anticoagulamos, como alteração da disfunção plaquetária, como ativação da fibrinólise. Então são todos elementos que nós vamos ter que estar manuseando durante o processo da circulação extracorpórea, né? Eu não sei se o Gustavo Uma quer coisa que comentar mais eu alguma coisa. acho que é denso, é complexo, mas é importante notar que a parte de para não coagular, a gente faz a heparina, certo? Depois a gente reverte essa heparina, mas os danos que são causados pela SEC depois, eles ainda persistem. Então é importante a gente entender que você tem um TCA normal no pós-SEC, não significa que a tua coagulação está normal. Então aqui entra aquela eterna discussão do tromboelastograma, né? Tu tem que entender cada uma dessas vias para tu saber fazer um adequado manejo, porque tu tem como manejar, tu tem como transfundir plaquetas, se tu tiver com alteração relacionada a isso, você tem o ácido tranexâmico, que hoje é protocolo em todos os tipos de cirurgia que detém circulação extracorpórea, mesmo naqueles coronarianos, já foi visto que não aumenta a incidência de trombose de enxerto, então é importante tu ter a tua dose de ácido tranexâmico nos pacientes que vão ser levados a SEC, e também você tem como transfundir os fatores, tanto via plasma, via crio precipitado, ou tu ter os fatores liofilizados para tu atuar tanto na via intrínseca quanto na extrínseca. Então, dado essa complexidade, é importante saber que os danos eles persistem no pós-SEC, mesmo diante de um TCA normal. Então, é importante tu saber o que está acontecendo para tu saber exatamente o que tratar. E na dúvida, a gente acaba fazendo aquele composto que tu trata todas as vias, né? Quando você tem a incerteza do teu diagnóstico. Outro ponto importante do teu manejo, eu acho, é você conseguir entender como que tu tá gerando o teu fluxo, que nem o doutor falou, é via bomba de centrífugo, é via rolete, é você entender que esse teu fluxo gerado na máquina de circulação extracorpórea, ele não é um fluxo aleatório, ele é um fluxo que ele está relacionado ao débito cardíaco que você estima desse teu paciente de maneira prévia e também o índice cardíaco, seria a divisão ali tendo relacionado à superfície corpórea do teu paciente. Então, aquele número que está no teu biopump, ele não é um número aleatório. Aquele número ele é um número relacionado a um débito cardíaco normal de um paciente. E você tem estimativas de índice cardíaco baseados também na temperatura. Quando você está em estados de normotermias, em torno de 37 graus, você busca um índice cardíaco normal, em torno de 2,4. Já em estados de hipotermia, que nem o Dr. Emerson falou, a fisiologia é outra, a tua demanda celular é outra. Então você emprega valores de índice cardíacos menores para não ter aqueles danos de cisalhamento acentuados durante muito tempo. Então, essa máquina que vocês veem, esse é o exemplo da Medtronic, que tem em grande parte dos serviços, aquele 4,39 é um fluxo em litros por minuto. O que a gente tem em litros por minuto dentro do nosso corpo? O débito cardíaco. Então, tu vê que é um valor muito aproximado ao débito cardíaco. Aquele valor pequenininho que tem ali do lado, que não dá para ver, mas na direita, seria um índice cardíaco meta que você tem para esse paciente. Então, tu tem que trabalhar já em intervalos que você estima que sejam adequados para esse paciente. Aquele número não é aleatório, sabendo que teu fluxo é sempre dependente daquilo que tu tem no reservatório. Mas se você tiver com volume ok, você trabalha em fluxos que você já pré-determina que vão ser benéficos para esse teu paciente. Então, o anestesista ele tem que entender essa máquina que está ali do lado, que aquele número não é ao acaso e o perfusionista ele tenta chegar em valores fisiológicos conforme a temperatura. E dado esse valor, quando você chega nesse valor, é importante, ou seja, no teu valor de débito, de índice cardíaco adequado, você tem que ver agora o outro lado do monitor. Você tem que olhar se a tua pressão está boa. Porque se o teu fluxo está bom, mas a tua pressão não está boa, tanto para níveis altos quanto baixos, provavelmente você está com problemas de resistência vascular sistêmica alterada. Isso talvez seja pelo um plano anestésico inadequado,
teu paciente ele não está dentro do plano anestésico, ele está fora, fazendo com que tu tenha um aumento da resistência vascular sistêmica pela liberação de catecolaminas endógenas. Então, teu paciente está vasoconstrito, porque ele está sentindo dor, tá tendo aquela percepção inicial de dor, que ele está fora desse teu nível, ou também por níveis excessivos de anestesia, fazendo que você gere diminuições da resistência vascular sistêmica através de vasodilatação pela overdose de medicamentos, tá? Então, dado a tua instalação de um débito, de um índice cardíaco adequado através da tua bomba, você trabalha com a tua resistência vascular sistêmica para chegar lá. Lembrando que o primeiro passo é tu garantir que o teu plano anestésico está bom. Posteriormente a isso, você começa a tentar identificar alterações fisiológicas relacionadas à resposta sistêmica da tua SEC, que podem estar gerando efeitos de vasoconstrição ou de vasodilatação. Uma hipotermia intensa vai gerar uma vasoconstrição intensa, fazendo que tu tenha talvez níveis elevados de pressão dado a um bom número de fluxo. Então talvez você tenha que utilizar drogas vasodilatadoras. Ou caso contrário, efeitos de vasoplegia gerado pelo efeito inflamatório sistêmico, talvez faça que você tenha que usar medicações vasoconstritoras para chegar numa pressão adequada, gerando uma boa perfusão desses teus órgãos, tá? Lembrando que a gente sempre tem a alternativa de utilizar medicações em bolos, que a gente sempre faz, às vezes deixa um vasoconstritor de curta duração, exemplo metaraminol, fazendo doses intermitentes. Mas quando aquele quadro de perda de pressão arterial meta não seja estabelecido, você tem que optar por vasopressores de infusão contínua, evitando os efeitos de pico e vale, gerando às vezes lesão do teu órgão-alvo por muita pressão ou hipoperfusão. Tá? Então, ter o entendimento que a tua pressão é um conjunto do índice e da resistência, e onde normalmente o anestesista consegue atuar é na resistência vascular sistêmica, ter essa compreensão. E também individualizar os teus valores de pressão. Aqueles pacientes com hipertensão crônica ou alguma estenose vascular de órgãos nobres, como o teu cérebro, talvez eles requisitem pressões um pouquinho mais elevadas. Então, tu não vai trabalhar com aqueles 60 de pressão média, né? Tu vai trabalhar com 65, com 70, aquilo que for adequado para aquele teu momento cirúrgico, mas ter o entendimento que o ser humano é complexo, então o manejo também tem que ser complexo e individualizado. Não sei se o doutor queria fazer algum comentário, né, em relação a tudo isso. Não, é perfeito, Gustavo. É exatamente isso, né? Então, é verificar o plano anestésico, verificar a temperatura que o paciente está e aí trabalhar com vasodilatador ou vasoconstritor, né? Conforme a indicação do momento, né? Para atingir as metas pressóricas. Isso é muito importante e lembrar que é fluxo não pulsátil, né? Então, esse paciente se ressente muito se ele estiver muito desviado das metas pressóricas. E isso a gente vai observar em disfunção de órgãos, como disfunção renal, disfunção hepática, disfunção de barreira intestinal, levando a inflamação acentuada à sepsis, e também disfunções do sistema nervoso central, com disfunções cognitivas que podem ser persistentes no pós-operatório, né? Perfeito, Exatamente. Gustavo, podendo ir E adiante. justamente falando agora da proteção orgânica, né, que nem o doutor falou, o fluxo e a pressão adequada, ela tem uma visão de proteger os órgãos, principalmente os órgãos nobres, né? Então você tem todo aquele aparato de hemólise, gerando a liberação de hemoglobina livre, capaz de ir lá no teu rim e gerar lesão, né? A gente tem a hemoglobinúria, que é um indicativo de lesão renal. Você tem a fibrinólise e os efeitos inflamatórios também, lesando esses órgãos. E iniciando aqui sobre o rim, que eu acho que é um dos principais órgãos que a gente tem como monitorizar através do débito urinário. Então, zerar a tua bolsa coletora de urina, fazer a avaliação periódica de quanto que tu está urinando e evitar sempre a oligúria. Você não espera o teu paciente ficar anúrico para tomar uma iniciativa. Então, você observa, se naquele momento tu tem valores inferiores já a 1 ml por quilo hora, lembrando que no adulto a anúria já é inferior a 0,5, você já toma alguma conduta. Grande parte das vezes o perfusionista ele já utiliza o manitol, que é um diurético osmótico, mas você tem outros mecanismos, por exemplo, a furosemida, que é um diurético que atua ali na alça de Henle, aumentando ali aquele conteúdo, aquele fluxo tubular renal, gerando uma maior produção de urina e evitando a lesão renal, ou até mesmo trabalhar com regimes de pressão um pouco maior, deixando aquele fluxo linear de pressão perfundir de maneira adequada o rim e permitir com que ele gere urina.
que nem eu comentei, evitar ao máximo hemolyse utilizando aspirador externo, fazendo com que tu tenha liberação de hemoglobina livre lá para o teu sistema renal, né? Um outro órgão muito importante, acho que é o nosso principal órgão, assim, que a gente sempre fica preocupado durante a cirurgia cardíaca, é tu proteger de maneira adequada o cérebro. Então aqui a hipotermia, ela tem um papel fundamental, porque a gente tem dois níveis de atividade metabólica cerebral. A gente tem o basal, que é aquela atividade metabólica relacionada à produção de proteínas, aquele canal de sódio e potássio que vai gerar a função da célula da sua forma nativa. Então, toda essa energia é dedicada à parte basal. E você tem a parte metabólica funcional, que está relacionada à parte elétrica, às sinapses. A hipotermia, ela é o único mecanismo que a gente tem que faz esses dois níveis diminuírem, tanto o basal quanto o funcional. Os fármacos, vamos supor que a gente fala muito tiopental, uma parada circulatória total, né, que tu tem que ter aquele bis basicamente iselétrico, ele pode até zerar teu bis, mas ele só atua na demanda metabólica funcional. A demanda metabólica basal, ela ainda está ativa, ela ainda está requisitando energia. Então, muito importante tu ter uma hipotermia adequada para o nível de cirurgia que você tem. Você não vai fazer uma hipotermia severa numa cirurgia simples, mas a depender do tempo que você está demorando no teu procedimento e da complexidade, você vai ter índices de hipotermia específicos. E aqui muito importante, a gente tem o BIS, que a gente utiliza em grande parte do serviço, que é a atividade cerebral, né? Como que teu cérebro está realizando as conexões elétricas. Mas também você tem o NIRS, que eu comentei na última aula, que é o teu medidor de saturação regional. Então você consegue medir a saturação ali no teu sistema vascular cerebral, fazendo com que um BIS zero não seja igual a um NIR zero, porque você pode suprimir a atividade cerebral de um paciente fazendo overdose de benzodiazepínicos, por exemplo, mas você tendo NIRS consegue identificar que ainda está tendo uma perfusão cerebral adequada. Então você consegue entender quando que o teu BIS zerado é por falta de fluxo sanguíneo, por falta de suprimento de oxigênio de fato. Então entender que um BIS baixo não significa uma má perfusão, tá? Então você tem que ter um equilíbrio entre esses dois marcadores. Perfeito, Gustavo. E eu acho que mais à frente a gente vai comentar um pouquinho nas questões, né? Mas essa questão de saber diferenciar da função do BIS da função do NIRS é essencial em cirurgia cardíaca, em cirurgia extracorpórea e até no entendimento geral desses monitores, né? Qual a função que cada um tem, né? Então, enquanto um está vendo a atividade, o outro está vendo se aquele órgão, né, o cérebro está sendo nutrido em termos de oxigenação de forma adequada ou não, né? Então é muito importante. Eu acho que para frente também vai ficar mais claro isso, né, Gustavo? E o outro passo que a gente tem de proteção orgânica, que às vezes dá muito trabalho para o anestesista, é tu conseguir ter um controle de glicemia rígido e de uma forma equilibrada, né? Então você deve controlar a tua glicemia de forma periódica. Normalmente a gente já faz isso junto do exame de gasometria, que tu vai ter o teu dado de glicemia, e você tem alterações gritantes de glicemia devido àquele estresse cirúrgico que o paciente está passando, né? Então a diminuição da sensibilidade da insulina por conta do estresse cirúrgico, o uso de corticoides, que tem grandes discussões sobre isso, se você deve utilizar ou não, você usou etomidato no início da cirurgia ou não, para fazer uma dose compensatória de corticoide, os estudos já vêm apontando para doses cada vez menores, ou até não utilizar corticoide, porque ele diminui a sensibilidade à insulina e acaba não atenuando todo aquele estresse da tua SEC, né? E o próprio processo de hipotermia, que ele também leva essa diminuição da tua sensibilidade à insulina e levando grande parte das vezes a um episódio de hiperglicemia. O nosso valor-alvo, em geral, salvo pacientes específicos, diabéticos, com doenças ali muito pontuais, ele é um alvo inferior a 180, em busca de você evitar episódios de diurese osmótica não desejada, né? E também diminuir efeitos relacionados à cicatrização, função celular, adesão de glicose ali à teu superfície endotelial, levando até mesmo a disfunções de coagulação. E lembrando que quando você vai fazer a correção dessa tua insulina, ela tem dois pontos específicos. A insulina, ela é capaz de colocar sódio dentro das células. Então, tomar muito cuidado quando você for fazer correções abruptas de insulina, se o teu potássio está no nível normal e o paciente toleraria isso.
bem como a molécula de insulina que a gente utiliza, que em grande parte das vezes é a insulina regular, que ela não é uma insulina de tão rápida duração, a gente tem que tomar cuidado com isso, ela chega a ser quase de média duração, então você tem que ter um tempo para a tua insulina agir, ela acaba sendo absorvida as moléculas naquela superfície exógena da SEC, fazendo que tu tenha que utilizar doses até maiores do que o habitual para você ter uma correção. Isso é muito comum, você tem um paciente com 200 de insulina, pensa, vou fazer só 4 unidades. Aquilo às vezes não chega nem para tu diminuir para 190. Então você acaba tendo que fazer doses maiores de insulina durante o seu período de circulação extracorpórea. Não é incomum você fazer 10, 20 a 30 unidades para tu atingir um valor alvo adequado, tá? Doutor, alguma consideração sobre a glicemia? Não, exatamente, e aí está a discussão eterna, né? Entre você usar ou não os corticoides, né? Com que objetivo você está usando, né? E assim, a questão do corticoide envolve também você ter outras medidas de controle inflamatório, né? Tanto uma própria SEC bem executada, com uma boa perfusão, você já melhora muito esse aspecto, quanto o cuidado com os volumes aspirados de campo cirúrgico, reservatório de cardiotomia, né? Que quando você faz a devolução para o paciente, você devolve também com citocinas, fatores inflamatórios, pró-inflamatórios, que eventualmente poderiam ser melhores filtrados ou filtrados usando, por exemplo, uma ultrafiltração modificada para controlar esse processo, diminuindo aí a necessidade de uso de corticoides, né? E conseguindo ter uma função melhor da insulina e evitar esses picos hiperglicêmicos que são muito comuns, né, na cirurgia cardíaca com circulação extracorpórea, né? Mas eu acho que podemos ir adiante. Agora indo adiante, então, esse trecho eu vou tentar ser bem sucinto, porque é a influência da hipotermia, que a gente já havia comentado antes, já trouxe essa questão, o papel dela na atividade metabólica cerebral, oxigenação dos tecidos, tá? Aqui um grande ponto é como você faz a monitorização adequada da tua temperatura. A gente sabe que, uma grande parte das vezes, como anestesistas, a gente utiliza a temperatura esofágica, tá? Porque você tem como colocar de uma maneira mais, às vezes, precisa, você já tem mensurações adequadas de como chegar na tua temperatura esofágica e assim por diante. Contudo, grande parte das literaturas, isso foi unânime em todos os artigos, livros, textos, eles trazem que durante a cirurgia cardíaca a monitorização mais ideal, tá? Não é que é incorreto utilizar a esofágica, mas a mais ideal seria deixar o teu transdutor de temperatura na sua nasofaringe, porque ele está mais correlacionado à temperatura do sistema nervoso central, assim como a temperatura timpânica, mas a gente não tem como utilizar isso na nossa rotina diária, e também pelo fato do termômetro esofágico ele ter uma interação muito grande com o campo cirúrgico. Então ele vai estar aberto ali dentro do teu campo cirúrgico, sendo influenciado pela temperatura das cânulas, tanto em reaquecimento, durante resfriamento, a temperatura exógena da sala. Então o termômetro esofágico ele pode estar sujeito a alguns vieses de aferição. Não significa que em 100% dos casos ele vai trazer um valor incorreto, mas diante da literatura eles recomendam que a monitorização de nasofaringe seja a mais precisa. E para você colocar o teu termômetro de nasofaringe, você faz a mensuração da tua ponta nasal até aqui, o lóbulo da orelha, e essa seria a medida estimada para você ter a tua temperatura nasofaringe. Mas o que é o importante em relação à hipotermia? É a alteração que ela gera nos gases sanguíneos, principalmente no CO2. Então você imagina quando você vai tomar um refrigerante, vai tomar uma coca gelada. Você não nota que quando você toma a coca gelada, ela tem um conteúdo de gás maior e já a coca quente, ela tende a ser um pouco mais insossa em relação a isso, ela parece que não tem gás. Isso porque o CO2 ele tem mais solubilidade conforme a temperatura diminui, então é inversamente proporcional à temperatura. Mas o conteúdo de gás que a gente avalia numa gasometria não é aquele que está solúvel lá dentro, é aquele que gera uma pressão parcial externa. Então, você deixa muito CO2 no sangue, mas ao medir na gasometria, ele está baixo, fazendo que você tenha um diagnóstico de alcalose respiratória. Você diminui a PCO2, tá? Conforme a temperatura cai. E como que o perfusionista fica diante disso? Qual estratégia que ele utiliza? E a gente tem dois mundos distintos para fazer essa correta avaliação e correto manejo. Você teria o pH-stat e você teria o alpha-stat. Trouxe uma tabela que é densa, mas para tentar entender de uma maneira um pouco mais fácil,
é você saber que no teu aparelho de gasometria, você diz qual que é o valor de temperatura que aquela amostra foi coletada. Porque quando ela vai para o laboratório, ela fica em temperatura ambiente. Ela já tem interferências do que está acontecendo. Então, você readapta esse valor de temperatura lá na tua máquina, no teu gasômetro. Então, vamos supor que o teu paciente a 37 graus ali, ele estaria com uma alcalose respiratória. Mas quando você faz o ajuste daquele valor na tua máquina, ele vai nos trazer qual é o PCO2 correto para aquele nível de avaliação, trazendo também um pH ajustado, um pH em grande parte das vezes em não alcalose. Então você tem duas estratégias distintas. O pH stat ele vai pegar aquele valor cru, ele vai pegar aquela alcalose respiratória que você notou e vai colocar CO2 no sistema para tentar compensar isso. Então, isso é prova para tu ter essa distinção, esse raciocínio. O pH stat, ele requer a colocação de CO2 exógeno para você chegar em valores de pH adequado. Já o alpha stat, ele faz a compreensão daquele sangue em regimes de temperatura ajustados no teu gasômetro, fazendo que quando você olha o gás em temperatura ajustada, em grande parte das vezes ele vai ter um pH normal, mas naquela temperatura ambiente aferida ele vai estar em alcalose respiratória. Isso vão ter consequências. Se você coloca CO2 na tua amostra, você vai ter uma maior PaCO2, fazendo que você tenha uma vasodilatação cerebral, gerando uma melhor perfusão cerebral. E o contrário agora para o alfa stat, quando você não coloca, você vai trabalhar com regimes de PaCO2 menor, causando uma vasoconstrição cerebral. Constrição cerebral, perdão. E assim por diante. Então, entender que grande parte das vezes a gente tenta estudar esses dois pontos, mas o que a gente faz é sempre o off-stat. É muito difícil você ver algum perfusionista adicionando o CO2 ao seu sistema. Então, ele pode até tentar fazer essa correlação de temperatura, mas ao final das contas, o que ele faz é o off-stat. Eu não vou me estender aqui porque é muito denso esse conteúdo, mas há uma divisão clássica pelo teu manejo, não pelo como você vê o exame. Se você está colocando CO2 é pH stat. Se você está corrigindo a temperatura e analisando o dado cru, é o alpha stat. Não sei se o Dr. Emerson gostaria de fazer uma ponderação, mas é algo denso que eu não vou me estender porque tem uma divisão muito clara, assim. Claro, Gustavo. Mas o que tem que ficar claro é que a gente usando o sistema AlphaStat, né, a gente tem que ter, então, pelo menos a ideia, né, já precipuamente, que a gente vai ter uma alteração ali de relação de PCO2 e pH, né? Então, a gente tem que saber trabalhar esse processo, né, o perfusionista também, né, principalmente daí no manuseio do blender dele, né? E que talvez ele não vai buscar o pH de 7,4 nesse paciente usando o método AlphaStat. O método pH-Stat seria mais comum quando já tem o hábito, por exemplo, de você fazer CO2 em filtros arteriais para diminuir a chance de embolia gasosa, etc., né? Que não é uma rotina comum, na maioria dos serviços, né? Então a gente vai ficar com o AlphaStat, né? Perfeito. Aqui agora falando brevemente o reaquecimento, né, ele deve ser sempre feito lento. O ideal na literatura é de 0,3 graus por minuto. A gente sabe que não acontece, acaba sendo um pouco mais veloz que isso, mas o mais lento possível, que esteja associado a boas relações com o seu cirurgião, tendo uma meta final de temperatura central de 37 graus Celsius, tá? Os gradientes, ou seja, o quanto que você fornece de distinção de temperatura, ele deve evitar que sejam feitos gradientes elevados, porque quando você aumenta muito essa disparidade entre a temperatura de aquecimento e a temperatura do paciente, você acaba gerando microbolhas no teu sistema, gerando embolizações e todas aquelas lesões que a gente já falou ao longo da aula. E nas situações de aquecimento difícil, você pode empregar o uso de vasodilatadores, como o nitroprussiato, fazendo que você tenha uma distribuição melhor daquele sangue que está chegando oxigenado inicialmente para ser distribuído aos teus tecidos periféricos. Além disso, você permite com que o teu perfusionista trabalhe com níveis maiores no fluxo da máquina. Então, aquilo que a gente comentou anteriormente, se tu vasodilata, tu tem que aumentar um pouquinho o teu fluxo da máquina para ter um equilíbrio de pressão. Tá? E também, na hora do desmame, tu ter o teu eco transesofágico, para além de tu avaliar a contratilidade, você também ter noção dessas microbolhas, do volume de ar no teu sistema, tá? Para você ter uma segurança na tua saída de SEC, permitindo uma melhor proteção orgânica desse teu paciente.
Podemos passar Muito para bem, as Gustavo. questões, professor? Eu acho que sim. A gente preparou algumas questões aqui de VUF para vocês para revisar todo esse processo, né? A questão de, por exemplo, do eco, etc., as imagens, a gente vai trazer nas outras aulas, né? Porque senão fica uma aula muito extensa essa e que serão abordados especificamente, né? Como que a gente vai observar a questão do diaramento, né? A questão da volta à contratilidade do coração e o auxílio na observação hemodinâmica do paciente na saída de SEC, né? Então, nós vamos deixar esse processo para as aulas específicas de doenças valvares, isquêmicas, etc., né? E agora a gente vai fazer uma pequena recapitulação de tudo isso que a gente conversou, discutindo questões de VUF, né? Então, aqui a gente preparou algumas questões que eu vou deixar para vocês já ir pensando aí. Daqui a pouco a gente já traz as respostas, né? Então, a primeira pergunta é assim: o reservatório venoso aberto permite maior facilidade para manejo de volume e remoção de ar, né? A ativação inflamatória quando comparado a circuitos fechados. Então, veja se isso é ou não é. A segunda, bombas centrífugas são menos dependentes da pós-carga do que bombas de rolete. Mantém fluxo constante e independente de alterações de resistência vascular sistêmica? Então, aí é um outro processo que vocês têm que pensar. O oxigenador de membrana reduz significativamente a formação de microêmbolos gasosos quando comparado aos antigos oxigenadores de bolhas. Aí a gente está falando dos oxigenadores mais antigos antes dos oxigenadores de membrana, né? Bombas de rolete. O fluxo gerado é diretamente proporcional à rotação do cabeçote e relativamente independente da pós-carga, aumentando o risco de pressões excessivas em linhas obstruídas. Verdadeiro ou falso? O permutador de calor integrado ao oxigenador pode contribuir para a formação de microbolhas gasosas durante um reaquecimento inadequadamente rápido? Verdadeiro ou falso? A pressão de a presença de pressão negativa excessiva na linha venosa, ela aumenta o risco de cavitação, hemólise, microembolização gasosa? Sistemas de assistência venosa a vácuo. Podem mascarar obstruções venosas quando você põe uma aspiração a vácuo na parte de drenagem, né? Ao manter uma drenagem aparentemente adequada, mesmo sob elevadas pressões negativas? E o oxigenador de membrana moderno, ele promove troca gasosa por difusão através da membrana semipermeável, sendo a remoção de CO2 geralmente mais eficiente que a oxigenação. A linha arterial da SEC, ela é particularmente vulnerável à embolia gasosa sistêmica, motivo pelo qual detectores de bolha e filtros arteriais possuem papel crítico de segurança. E, finalmente, a hemodiluição promovida pelo prime do circuito reduz viscosidade sanguínea. Ele pode melhorar o fluxo microcirculatório, porém, às custas da redução do conteúdo arterial de oxigênio. Então, você veja que essas questões elas fazem uma revisão geral, né, da aula, né? E agora eu acho que o Gustavo pode dar as respostas e comentar Isso. Eu, elas. eu vou passar uma por uma, mas dado o avançar do tempo, acho que eu vou focar nas negativas, né, nas falsas, e mostrar o que está falso em cada uma delas, né? Então, aqui falando da questão dos reservatórios, né? Os reservatórios abertos permitem ali um adequado manejo, mas favorece uma ativação inflamatória quando comparado a circuitos fechados, correto. As bombas centrífugas são menos dependentes da pós-carga do que as bombas de rolete, mantendo o fluxo constante independente das alterações de resistência vascular sistêmica. Aqui a gente comentou exatamente isso naquele último slide, né? Então, você tem relações relacionadas à pós-carga e aos fluxos, né? Então, isso são duas coisas totalmente alinhadas dentro do seu paciente. Aqui sobre os oxigenadores, então é um papel importante das membranas para tirar os microêmbolos quando comparado aos oxigenadores antigos. As bombas de roletes, então, são fluxos gerados proporcionalmente às rotações e independentes da pós-carga, que isso quer dizer o quê? Para o pessoal entender. Vamos supor que dobre a cânula lá em cima do cirurgião. A bomba de rolete ela vai fazer a pressão até explodir o sistema. Então, independente da pós-carga, a bomba de rolete vai fazer pressão o tempo inteiro, fazendo com que num estado de
um aumento de resistência súbita, ela pode até explodir o sistema. Então a bomba de rolete ela é imprecisa por conta disso. Aí volta lá na alternativa anterior, né? A bomba de centrífuga ela é muito sensível. Se tu tem um aumento de resistência, dobrou alguma cânula, aconteceu alguma coisa, ela vai apitar para ti quase que instantaneamente que está acontecendo algum problema. O permutador de calor integrado aqui ao nosso sistema, né, ele pode contribuir com a formação de microbolhas, foi o slide anterior a esse, então tomar muito cuidado no aquecimento. E a pressão negativa, então você colocar um sistema a vácuo na tua drenagem venosa, com certeza ela vai aumentar o risco de tu gerar uma cavitação, hemólise, tu vai gerar uma pressão negativa no teu sangue, né? É igual tu aspirar um êmbolo com o dedo na ponta, tu vai aumentar toda aquela lesão de pressão negativa. Esse próximo tópico aqui é verdadeiro, é basicamente o que fala no anterior também. Então você vai acabar mascarando alguns eventos de drenagem inadequada, fazendo um vácuo ali, às vezes absurdo, não tendo o diagnóstico correto do que está acontecendo ali no teu paciente. Aqui também dos nossos oxigenadores, resposta verdadeira, então a troca gasosa é por difusão, a remoção do CO2 sempre é mais fácil do que a oxigenação. Isso é para vocês até gravarem para a vida. Quando você tem um problema pulmonar relacionado ao O2, significa que o teu paciente está no estado gravíssimo, tá? Porque, perdão, relacionado ao CO2, ele está no estado gravíssimo, porque o CO2 ele é muito mais facilmente difusível dentro do teu pulmão, dos teus alvéolos, dos teus tecidos e aqui no caso da membrana. Então, quando o problema ele chega no CO2, quer dizer que o teu paciente está com uma doença avançada. E a mesma coisa que é para a membrana. A linha arterial de SEC é particularmente vulnerável à embolia gasosa, como a gente falou, o Dr. Emerson frisou, o problema da embolia é um problema real e você tem que tomar todos os cuidados, colocar filtros, detectores para que isso não aconteça. E finalizando também com uma verdadeira, que a hemodiluição promovida pelo prime do circuito reduz a viscosidade e pode melhorar o fluxo microcirculatório, mas levando às custas do teu conteúdo arterial de oxigênio. Exatamente o que a gente falou naquela questão de diluição do prime, tá? Então, é importante depois vocês reverem essa questão com a aula gravada e entenderem que isso aqui é um resumo de tudo, né? Agora, a segunda questão e a última, para vocês não desanimarem, é uma questão falando do BIS e do NIRS, entendendo um pouco a diferença entre eles. Se o Dr. Emerson quiser ler as questões, eu já vou dando o gabarito também para ir acelerando e a gente vai comentando. Tá bom. Bom, então, esse eu comentei que a gente discutiria um pouco melhor essa questão da monitorização cerebral, né? E porque ela é bastante recorrente em provas e tem que ter o entendimento geral, né? Então, durante a hipotermia moderada a profunda, a redução do BIS pode ocorrer mesmo na ausência de hipoperfusão cerebral, em decorrência da diminuição do metabolismo cerebral? Sim ou não? Isso. É verdadeiro, né? Exatamente o que a gente falou. A hipotermia ela tem um papel marcante na atividade cerebral, tanto basal quanto funcional, né? Então, mesmo na ausência, você vai ter uma redução do seu BIS na tua avaliação cerebral. A queda unilateral do NIRS durante a SEC pode sugerir mau posicionamento de cânula arterial ou distúrbio regional de perfusão cerebral? Pensem aí, pessoal. Sim ou não? Então, outra questão também verdadeira, né? E aqui, além da avaliação do NIRS e do BIS, é por isso que a gente tem que fazer a inspeção facial do paciente. Às vezes, os posicionamentos incorretos de cânula, eles vão gerar alteração de coloração, de temperatura da face do paciente, gerando assimetrias que você consegue diagnosticar até pela inspeção ali direta da face. Então, tomar muito cuidado com a adequada canulação e alterações de valores de monitorização cerebral. Valores normais de NIRS excluem de maneira confiável episódios de hipoperfusão cerebral global durante a circulação extracorpórea? Verdadeiro ou falso? Então, aqui é uma alternativa falsa, né? Você pode ter episódios de hipoperfusão, mesmo sob valores de níveis normais, tá? Então, que nem a gente falou, você tem que ter uma adequada perfusão, pressão ali do teu paciente para você ter um equilíbrio geral entre atividade, oxigenação.
Então, valores normais, eles não são excludentes, eles são principalmente para você ter efeitos comparativos. Você tinha um valor muito alto e ele baixou, ainda num intervalo normal. Mas se num efeito comparativo houve uma diminuição, você tem que tomar cuidado. Então, valores normais não excluem de maneira confiável. É um dado que deve ser utilizado em tendências, está diminuindo ou tendo um rebaixamento. Em pacientes sobre circulação extracorpórea com BIS de 18 e um NIRS estável em relação ao basal, a redução isolada do BIS pode refletir supressão metabólica cerebral associada à hipotermia e à anestesia? O que vocês acham? Então, outra alternativa verdadeira e que transcreve o que a gente falou, né? Você pode ter episódios de bis reduzidos pela diminuição metabólica relacionada à hipotermia, né, do teu paciente, mas está tendo uma adequada oxigenação, o teu NIRS está estável, não teve mudança em relação ao basal. Então, vê aqui ele fala em relação ao basal, né? É basicamente por isso que a anterior está falsa. Então, entender que o papel da hipotermia é muito importante nesse quesito. A hipocapnia pode reduzir os valores do NIRS, mesmo na presença de fluxo de bomba adequado, por promover vasoconstrição cerebral? Sim ou não? E pulou duas, não tem problema, mas a hipocapnia, que nem a gente falou do pH stat, alpha stat, né? A diminuição do CO2 ele pode gerar vasoconstrição e fazer alterações do valor de NIRS, mesmo com o teu fluxo de bomba estando normal, né? Eu já vou responder a segunda, perdão, aqui pela edição. Mas o NIRS, então, apresenta maior sensibilidade para detecção precoce na inadequação da entrega cerebral de oxigênio quando comparado ao BIS. A gente sabe que o BIS ele tem um delay grande, né? Demora às vezes 3 minutos para tu ter uma alteração. Tu faz um fármaco, tu fica hipotenso, aquele valor de BIS ele demora para trazer um resultado para você. Agora eu volto para o Dr. Emerson. Episódios de embolia gasosa cerebral podem cursar inicialmente com queda do NIRS antes de alterações significativas do BIS? Então a gente vê que a questão anterior, se tu soubesse, eu respondia essa, né? Que é o valor de NIRS ele altera de maneira mais precoce e o BIS demora para tu ter alguma alteração significativa associada. Perfeito. O BIS pode permanecer artificialmente reduzido após períodos de parada circulatória total, mesmo após restauração adequada da perfusão cerebral? Então a gente vê aqui que é mais uma questão verdadeira, né? E basicamente isso, você tem que compreender que o bis demora. É muito comum você ver cirurgiões já pedindo depois de um episódio de hipoperfusão, de hipotensão acentuada ou algum sangramento, como é que está o bis? O bis teve alguma alteração? Ou no teu reaquecimento, você tem que dar tempo para aquele valor de eletroencefalograma ser processado e ele ser disponível para a tua avaliação. Assim como também o cérebro tem seu tempo natural de recuperação. Então, entender que o valor de bis ele tem um delay importante. A interpretação isolada dos valores absolutos do NIRS é superior à análise de tendência em relação ao valor basal do paciente? Aqui, então, é alternativa falsa, né? Ela revisita basicamente o que a gente falou nas primeiras alternativas. O NIRS ele nunca deve ser avaliado de forma absoluta. Às vezes, valores normais de NIRS podem estar relacionados a doenças ativas. Então, é sempre uma comparação em tendência em relação ao valor basal do seu paciente. E a hemodiluição importante durante a SEC, ela pode contribuir para a redução do NIRS, mesmo na ausência de alterações significativas da saturação arterial periférica? Então fechamos com uma alternativa verdadeira, né? A gente viu o papel que a hemodiluição tem no teu no teu hematócrito final, né? E doenças cerebrais podem, se tem uma doença cerebral obstrutiva, ela pode gerar sofrimentos acentuados mesmo diante de uma saturação normal. Tá lá a saturação de 100, mas o cérebro tendo alguma deficiência microcirculatória na entrega, no uso desse oxigênio. Então, bastante alternativa verdadeira para a gente ter estabelecimento desses conceitos, hein? Pessoal, aqui a gente encerra a aula. Desculpe
o estender do tempo, mas acho que foi uma aula bem completa o anestesista que ele domina a circulação extracorpórea, ele tem um domínio muito grande de todos os outros quesitos da cirurgia, né? Então, deixar essa mensagem para vocês, essa aula vai estar gravada para vocês revisitarem com mais calma e agradecer a presença de todos até esse momento aqui. Eu também, de minha parte, eu agradeço aí a presença de todos, agradeço ao meu colega, o Dr. Gustavo Ferraza, por participar comigo nessa aula, foi excelente. Não esgotamos o assunto, mas é uma visão geral de um assunto muito complexo, né? E que com certeza ele será reabordado em diversos momentos aí do nosso curso de anestesia para cirurgia cardíaca. Então, muito obrigado a todos, uma boa noite e nos vemos na próxima aula. Muito obrigado, pessoal. Até mais.